Hoje estamos recebendo o professor Michael Hudson, economista mundialmente famoso e best-seller. Bem-vindo de volta ao programa. Bye. Obrigado por Své Klein. Recentemente, o secretário de Estado, Marco Rubio, explicou que a ordem global do pós-guerra não está apenas obsoleta. Ela agora está sendo usada contra nós. É isso que significa, obsoleta. Está funcionando exatamente como deveria, mas os Estados Unidos não são mais os beneficiários. Exatamente. E para mim, pensei um pouco sobre o que antes era chamado de Império do Livre Comércio. Se você está na posição hegemônica, muitas vezes esse sistema pode funcionar a seu favor. Se não está, espera-se que o livre comércio seja substituído pelo que pode ser chamado de comércio justo. Mas é interessante, em relação à ordem global do pós-guerra, porque há, acredito, um sentimento crescente de que a ordem econômica do pós-Segunda Guerra Mundial realmente chegou ao fim. E, portanto, os Estados estão buscando sua própria alternativa. Não está claro, em termos mais precisos, o que isso exatamente significa. Por outro lado, também estamos vendo o desenvolvimento dos BRICS como uma alternativa para uma transição em relação à ordem econômica do pós-Segunda Guerra Mundial, que aparentemente fracassou ou chegou ao fim. Pode ser uma simplificação excessiva, mas parece haver pelo menos esses dois caminhos diferentes. Então eu realmente gostaria de explorar com você tanto as visões dos Estados Unidos quanto dos BRICS para substituir essa era do pós-Segunda Guerra Mundial. Inclusive, você recentemente me enviou um capítulo sobre isso, no qual se referiu a um problema semelhante, como um conflito civilizacional. Gostaria de saber se você poderia desenvolver mais essa ideia. Bem, por conflito civilizacional, quero dizer a forma como a sociedade e a economia serão organizadas. Você começou sua pergunta com a ordem do pós-guerra de 1944-1945, quando os Estados Unidos, em Bretton Woods, criaram o Fundo Monetário Internacional e o Banco Mundial, assim como o empréstimo britânico e a diplomacia britânica, como um meio de absorver o Império Britânico, e depois o restante dos antigos impérios europeus, para a esfera de influência dos Estados Unidos. Portanto, a ordem baseada em regras que os Estados Unidos criaram eram regras que favoreciam os próprios Estados Unidos. As origens disso, para realmente entender a divisão no tipo de mundo que as economias industriais ocidentais têm, em relação à maioria mundial de 85%, remontam, na verdade, a 2 séculos atrás, ao início do capitalismo industrial na Grã-Bretanha, França, Alemanha e, posteriormente, nos Estados Unidos. De muitas maneiras, pode-se dizer que o surgimento do capitalismo industrial foi revolucionário para os países que estavam se industrializando. Foi revolucionário porque o princípio básico do capitalismo industrial era reduzir o custo de produção para que os industriais da Grã-Bretanha e de outros países pudessem vender seus produtos a preços mais baixos do que os concorrentes estrangeiros. Como eles conseguiam vender mais barato? Bem, havia 3 maneiras. A primeira era eliminar o legado do feudalismo, a aristocracia fundiária que controlava os parlamentos com o objetivo de aumentar suas rendas de terras e, com elas, o preço dos alimentos. Por volta de 1815, os industriais, liderados por David Ricardo, o banqueiro, disseram: bem, a Grã-Bretanha não pode competir com outros países se tivermos que pagar aos nossos trabalhadores salários tão altos que cubram rendas agrícolas exorbitantes para a classe dos proprietários de terras, que havia imposto as leis do milho, as tarifas agrícolas de 1815 para bloquear as importações estrangeiras. Ricardo disse que a primeira condição para que um país industrial ultrapasse e supere seus concorrentes é minimizar o custo de vida da mão de obra que emprega. Isso significa que precisamos de livre comércio de grãos, alimentos e matérias-primas para que possamos importá-los do exterior. E isso implica libertar a economia da renda econômica. Renda é o aumento do preço,
o excesso do preço sobre o valor real de custo. Ricardo e toda a escola da economia política clássica tinham como objetivo manter os preços da economia alinhados com o custo real de produção e eliminar todos os privilégios especiais. O primeiro privilégio era o da renda da terra, como mencionei. The first privilege was that of land rent, as I mentioned. The second privilege were monopoly privileges. O segundo privilégio era o das concessões de monopólio. Do século XIV ao XVIII, os reis da Europa precisavam aumentar os impostos para pagar aos banqueiros que lhes emprestavam dinheiro para guerrear entre si. Os parlamentos da Grã-Bretanha e de outros países, obviamente, se opunham ao pagamento de impostos, especialmente durante as cruzadas. Quando se opunham aos reis da Inglaterra, que impunham tributos para pagar aos banqueiros, para lutar guerras em nome de Roma, em suas disputas internas com a Alemanha e outros países que não aceitavam a dominação romana. Assim, os banqueiros ajudaram os reis, nos séculos XIV, XV e XVI, a organizar monopólios comerciais. Não é necessário aprovação parlamentar para criar um monopólio comercial. You don't need parliamentary approval to make a trade monopoly, and that will yield money, and you, the king, is recipient. E isso vai gerar dinheiro. E você, o rei, como beneficiário desses monopólios, pode nos pagar, nós, os banqueiros. Então, os capitalistas industriais da Inglaterra disseram: precisamos nos livrar desses monopólios. Vamos ter um mercado livre, livre de renda econômica, livre de renda fundiária, livre de renda de monopólio. E a terceira coisa de que precisavam era pegar a classe financeira em geral e integrá-la à ordem capitalista industrial. O papel dos banqueiros deveria ser conceder empréstimos produtivos para financiar a formação de capital. Mas os bancos na Inglaterra e em outros países não estavam emprestando para financiar a formação de capital industrial. Eles não emprestaram para os inventores da máquina a vapor. James Watt, se não me engano, teve que hipotecar terras para conseguir dinheiro e investir em suas inovações. Então essas três formas, renda da terra, renda de monopólio e juros, que são uma forma de renda de monopólio, precisavam ser eliminadas. Essa era realmente a tarefa da economia clássica no século XIX. Criar um mercado simplificado, livre de todos os custos, que não eram realmente custos de produção, mas sim custos de privilégios herdados do período medieval. Bem, as coisas eram muito diferentes no resto do mundo. A Inglaterra levou 30 anos para se livrar das leis do milho, o que aconteceu em 1846. E isso comprometeu a Grã-Bretanha com o livre comércio com outros países. E os estrategistas e diplomatas britânicos foram a outros países e disseram: vamos dar a vocês acesso ao mercado britânico. Vocês podem comprar produtos manufaturados da Grã-Bretanha muito mais barato do que conseguiriam produzir por conta própria. Nós compraremos matérias-primas de vocês, seus alimentos, seus minerais e outros, e será uma troca feliz. Bem, eles convenceram os Estados Unidos, pelo menos os estados do Sul, não os estados do Norte, e convenceram a maior parte do mundo a concordar com essa especialização da produção, entre, de um lado, os países capitalistas industriais e, de outro, as economias anfitriãs produtoras de matérias-primas. Bem, o que aconteceu foi que os países industrializados concordaram que quando os superávites comerciais aumentavam muito, eles compravam matérias-primas a preços baixos, as transformavam em produtos manufaturados e os vendiam com lucro. Juntos, os países europeus e, mais tarde, os Estados Unidos detinham o monopólio dos produtos industriais. O problema é que o restante do mundo, produtor de matérias-primas, acumulava déficits comerciais. Para piorar ainda mais, a partir da década de 1820, as ex-colônias recém-independentes, do Haiti, do Caribe, México, Brasil e depois as colônias otomanas, Grécia, Egito e Tunísia, conquistaram sua independência, mas tiveram que tomar empréstimos de credores para reconstruir suas economias e começar a desenvolver sua própria indústria e autossuficiência.
Bem, quase imediatamente, todos os países que tomaram empréstimos deram calote. E ao final do século XIX, as dívidas haviam crescido e os calotes se acumulado de tal forma que os países credores puderam nomear bancos centrais ou comissões monetárias nacionais para gerenciar a política fiscal desses países que haviam conquistado sua independência. E claro, nas colônias você tinha a Grã-Bretanha, a Alemanha e a França, as potências colonizadoras, comandando tudo. E os países industrializados usavam seus superávites comerciais para investir nos países produtores de matérias-primas. Eles investiam em ferrovias e comunicações. Compravam monopólios de infraestrutura pública. Compravam especialmente terras, plantações e direitos sobre recursos naturais, florestas, minerais, para si mesmos. E o resultado é que todos esses recursos, que geram renda, que os economistas clássicos diziam que deveriam ser a base natural de tributação, não eram a base tributária. Eles eram o equivalente ao feudalismo como um fardo para os exportadores de matérias-primas. No sentido de que aqui os governos e a economia doméstica tinham que pagar altos aluguéis ou impostos sobre a renda da terra, renda de recursos naturais, que é um tipo de renda da terra, renda de monopólio e serviço da dívida financeira. Tudo para os países credores. Portanto, a luta que havia sido contra o feudalismo na Grã-Bretanha, França e Alemanha, para o resto do mundo, para a maioria global, era uma luta contra interesses rentistas estrangeiros, não apenas contra seus próprios interesses rentistas. Isso criou uma espécie de economia dual, como passou a ser chamada. Na década de 1950, por exemplo, a América Latina, a África e grande parte da Ásia eram chamadas de países em desenvolvimento, mas não estavam se desenvolvendo da mesma forma que as nações industriais europeias haviam se desenvolvido. Eles não estavam se desenvolvendo livres de renda econômica, mas eram submetidos à renda econômica. E seus governos não tinham receita tributária interna suficiente para possibilitar os gastos em infraestrutura pública e os subsídios à indústria. Isso foi absolutamente crucial para a Grã-Bretanha, França, Alemanha e Estados Unidos, que tinham economias mistas. Porque nesses países industriais, o capitalismo industrial estava evoluindo para o socialismo industrial. Era uma economia mista em todos esses países porque a classe industrial dizia, bem, além de alimentar nossos trabalhadores com alimentos importados a preços mais baixos, vamos minimizar o custo de vida deles, fornecendo necessidades básicas, serviços essenciais, educação, saúde, transporte e monopólios naturais a preços mínimos, subsidiados ou até mesmo gratuitamente no caso da educação. Vamos fazer com que nossas economias europeias, e depois a economia dos Estados Unidos, sejam as economias de menor custo do mundo, para que possamos superar qualquer concorrência potencial da América do Norte, América do Sul global, basicamente. North America, South America, the global South, basically. And that was a situation that existed. E essa foi uma situação que existiu durante toda a Segunda Guerra Mundial. Durante a Segunda Guerra Mundial, muitos desses exportadores de matérias-primas acumularam grandes quantidades de reservas estrangeiras ao vender minerais, petróleo e outros insumos para os combatentes da guerra. Eles emergiram em 1945 em uma posição muito forte. Nesse momento, os Estados Unidos impuseram suas regras do FMI e do Banco Mundial, que alegavam ter uma doutrina de desenvolvimento econômico que ajudaria esses países a se desenvolverem. Na verdade, isso os impediu de se desenvolver. Assim, em vez de serem países em desenvolvimento, eles foram distorcidos em países dependentes, não países em desenvolvimento, mas economias hospedeiras no sentido de serem hospedeiras de, pode-se até chamar, um parasita. In the sense of host to, you could even call it a parasite. And the World Bank, for instance, would make loans. E o Banco Mundial, por exemplo, concedia empréstimos aos países do Sul global não para a produção de alimentos próprios, para que pudessem suprir sua própria alimentação e não precisassem importar, mas apenas para exportar culturas de plantation e cobrir todos os custos de infraestrutura,
custos portuários e transporte necessários para exportar suas matérias-primas. Eles lutaram contra a reforma agrária e qualquer tentativa de produzir alimentos que pudessem rivalizar com o mercado e substituir os agricultores e as exportações agrícolas americanas. O mesmo aconteceu após a formação do mercado comum, com sua política agrícola comum, que também tinha fortes subsídios governamentais e suspensão do livre comércio para apoiar investimentos agrícolas que aumentaram enormemente a produtividade das fazendas europeias. Assim como o Agricultural Adjustment Act do presidente Roosevelt nos Estados Unidos, nos anos 1930, aumentou a produtividade agrícola americana, sendo bastante protecionista. Nada disso aconteceu nos países que eram clientes do Banco Mundial. Bem, logo esses países voltaram à condição em que estavam desde o século XIX. Eles passaram a ter déficits comerciais, precisaram tomar empréstimos. Isso significava que se endividavam. E nesse ponto, o Fundo Monetário Internacional entrou em cena e disse: a única maneira de vocês ficarem ricos é se empobrecendo. Essa é uma teoria que David Ricardo desenvolveu, o porta-voz dos banqueiros no Comitê do Ouro em 1809 e 1810 na Grã-Bretanha. Eles diziam: por que vocês não enriquecem do mesmo jeito que a Grã-Bretanha e a Europa enriqueceram, reduzindo o custo da mão de obra? Mas eles não reduziram o custo da mão de obra, diminuindo o custo de vida. Eles reduziram isso, impedindo os sindicatos, simplesmente diminuindo os salários e não oferecendo nenhum dos apoios sociais aos salários que a Europa tinha. Basicamente impondo programas de austeridade que tinham um objetivo: impedir que os governos tivessem dinheiro para investir em subsídios à sua indústria e agricultura, tornando-os independentes dos países europeus. Então, basicamente, essas eram instituições anti-desenvolvimento. O Banco Mundial publicou um relatório sob a direção de McNamara, chamado Parceiros no Desenvolvimento. Mas, na verdade, eram parceiros na dependência, parceiros no subdesenvolvimento, porque tudo era baseado em princípios diametralmente opostos aos da economia clássica e a forma como os países europeus haviam se desenvolvido, elevando o padrão de vida. O Banco Mundial e o FMI tinham como objetivo reduzir os padrões de vida, alegando que isso os tornaria mais competitivos. Mas isso ignorava o fato de que economistas americanos apontaram que a mão de obra com altos salários era muito mais produtiva do que o trabalho pauperizado de baixos salários, a ponto de se pagar sozinha. Assim, havia mão de obra da Europa Ocidental e da América do Norte, altamente produtiva, apoiada por grandes subsídios governamentais e provisão de necessidades básicas, e a mão de obra improdutiva que não contava com nenhum apoio governamental ou social nos países do Sul global. E esse é o problema que levou à crise atual, que neste ano chegou ao seu ápice. E isso chegou a um ponto crítico por dois motivos. O motivo mais óbvio é a política tarifária imposta por Donald Trump. Ela impede que outros países, especialmente os países do Sul global, ganhem dinheiro dólares para pagar suas dívidas exportando para o mercado dos Estados Unidos. Agora, se suas dívidas são denominadas em dólares, e a única maneira de ganhar dólares é exportando para os Estados Unidos ou para a Europa, e eles são impedidos de fazer isso, como podem pagar? A única forma, nos últimos 50 anos, que eles conseguiram pagar foi sendo forçados a vender e privatizar ainda mais seus recursos naturais, seus direitos minerais, vender seus monopólios, basicamente fazer uma thatcherização de suas economias. E a thatcherização de suas economias foi tão devastadora para os países do Sul global quanto foi para o Reino Unido. Essa é a crise. A segunda crise é o fato de que, pela primeira vez, os países do Sul global, a Ásia e os países do BRICS como um todo têm uma alternativa para evitar a armadilha da dependência em que estão presos desde 1945. E isso se deve em grande parte à China. Desde a Conferência de Bandung, em 1955, na Indonésia, os países não alinhados se reuniram e disseram:
Precisamos ter uma alternativa econômica desenhada pelos Estados Unidos e pela Europa, que não é do nosso interesse. Mas eles não conseguiam fazer isso sozinhos. Eles eram apenas indivíduos, e os Estados Unidos, a Grã-Bretanha e a Europa conseguiram dividi-los e conquistá-los. Realizaram mudanças de regime, basicamente derrubando governos que não eram favoráveis aos Estados Unidos. E o resultado foi essa estrutura de economia dual que você teria. Bem, eles ficaram presos a economias thatcherizadas, incapazes de ter os recursos fiscais que a Europa desenvolveu. Eles não têm soberania para impor seu próprio imposto sobre a terra e recursos naturais, ou para criar seus próprios sistemas monetários que financiariam sua própria indústria. A China fez isso, mas foi preciso uma revolução em 1949 sob Mao, assim como na Rússia. Foi preciso uma revolução que eliminou a classe dos proprietários de terras e a classe financeira. E a questão é, como os países do BRICS vão emular o modelo capitalista industrial chinês ou o modelo socialista industrial com características chinesas? Basicamente, as características chinesas são aquelas de Adam Smith, John Stuart Mill, Marx, toda a escola econômica clássica que desenvolveu a ideia de libertar as economias industriais da renda econômica, do privilégio especial e torná-las economias industriais eficientes. Esse é o problema. E o fato de que esses países agora podem ter um modelo alternativo é o que os americanos afirmam ser um choque de civilizações. Mas, na verdade, não é um choque de civilizações. É uma luta contra a tentativa do Sul global, dos BRICS e da maioria global de seguir o mesmo caminho de civilização que o capitalismo industrial começou a desenvolver no século XIX e que a ideologia econômica clássica sempre defendeu. Se relacionarmos isso com a declaração de Marco Rubio, de que a ordem global do pós-guerra agora está sendo usada contra nós, isso seria então uma referência ao sistema rentista. A ideia de que a moeda, as tecnologias, o sistema bancário, todos esses instrumentos financeiros oferecidos pelos Estados Unidos, dos quais o país extrai renda, ou seja, dinheiro, sem contribuir para o processo produtivo, isso está eliminando os Estados Unidos desse papel? É a isso que Rubio se refere quando diz que o sistema está sendo usado contra nós? Ou ele está falando apenas das regras gerais do comércio? Como podemos interpretar a declaração de Rubio? Bem, não foi o sistema que mudou, foram os Estados Unidos e as economias europeias que mudaram. O que começou como capitalismo industrial sob a economia clássica de libertar as economias da renda, não venceu realmente a luta no século XX. Os interesses dos rentistas reagiram, e houve uma substituição da teoria clássica de valor, preço e renda pela ideia de que, bem, preço é igual a valor. Não existe algo como renda econômica. Todo mundo ganha o que conseguir. Seja os proprietários recebendo toda a renda que puderem, os bancos cobrando o que quiserem, incluindo taxas de atraso. Tudo isso é contabilizado no PIB hoje em dia. Se você olhar para o PIB dos Estados Unidos e da Europa, a maior parte é composta por cobranças de rentistas, rendas de monopólio, mas especialmente encargos de juros, encargos financeiros, imóveis e renda da terra. Os bancos têm concedido cada vez mais crédito em relação ao preço que os compradores podem pagar em hipotecas. Cada vez mais dos custos de moradia nos Estados Unidos e na Europa são pagos aos bancos. Portanto, ainda existe renda econômica nas economias dos Estados Unidos e da Europa. Mas os beneficiários não são mais a classe dos senhores feudais, e sim a classe bancária. A classe bancária tornou-se o principal rentista, não os proprietários de terras, nem os monopolistas. Na verdade, a classe bancária foi a mãe do monopólio, a mãe dos trusts, organizando-os e depois emprestando dinheiro a compradores e organizadores de trusts e aquisições corporativas para criar monopólios e pagar as rendas de monopólio como juros.
O que começou como capitalismo industrial, que tornou os Estados Unidos e as economias europeias tão ricas e produtivas, acabou sendo parasitado ao se transformar em capitalismo financeiro. Essa é a tese central de quase todos os livros e artigos que li. Portanto, foram os Estados Unidos que perderam seu poder industrial ao decidir se desindustrializar. Essencialmente, a luta de classes foi reativada durante o governo Clinton, nos anos 1990, ao transferir a produção industrial dos Estados Unidos para as filiais estrangeiras de corporações multinacionais. A mão de obra estrangeira passou a realizar o trabalho, o que impediu que os trabalhadores americanos se sindicalizassem e aumentar seus salários, pois estavam sendo substituídos por trabalhadores imigrantes, ou inicialmente por mão de obra mexicana e canadense, e depois por chinesa e de outros países. Então os Estados Unidos tomaram a decisão de literalmente desindustrializar. E essa desindustrialização também se transformou em financeirização. Assim, você substituiu uma economia industrial por uma economia financeira centrada nos bancos, em Wall Street, cujo planejamento central passou dos governos para os centros financeiros de Nova York, Londres, Paris, Frankfurt e Tóquio. O desenvolvimento econômico do Jardim Global, dos 15%, e seus aliados basicamente parou de se desenvolver e meio que caiu no mesmo tipo de economia rentista, contra a qual toda a luta para criar poder industrial no século XIX foi travada. Bem, isso levou os Estados Unidos de repente a perceber que não podem mais se dar ao luxo de criar sua própria autossuficiência industrial. Então, como vamos competir? Bem, o presidente Trump diz que há duas maneiras de competir. Podemos forçar outros países a nos pagar tributo criando um império, ou podemos obter renda de monopólio e renda financeira. Podemos obter renda de monopólio, monopolizando novas tecnologias e tecnologias da informação, tecnologia de computadores e especialmente tecnologia militar. Diremos à Europa, aumentem seus gastos militares de 1,5% do PIB para 5%, mas vocês têm que comprar todos os seus produtos militares dos Estados Unidos. E isso vai nos ajudar a equilibrar nosso comércio internacional e financiar nosso déficit orçamentário ao mesmo tempo. E vocês também precisam permanecer no sistema do dólar, de modo que qualquer superávit que países estrangeiros consigam economizar a partir de seu superávit comercial, superávit de investimentos ou ganhos domésticos, todas as suas economias monetárias, tenham que ser investidas em títulos do Tesouro dos Estados Unidos ou outros títulos dos Estados Unidos na área do dólar. Assim, a riqueza e a todo mundo seriam enviadas para os Estados Unidos. E Trump diz que vai impor tarifas de 100%, talvez até 500%, sobre países que tentarem usar sua renda, seus superávites comerciais e fiscais, para desenvolver suas próprias economias, em vez de subsidiar a economia dos Estados Unidos. Então isso é uma guerra dos Estados Unidos, não apenas contra a maioria global, mas especialmente contra seus próprios aliados na Europa e também no Japão e na Coreia do Sul. Como você acabou de ver, as ações dos Estados Unidos contra o Japão e sua capacidade de vender automóveis nos Estados Unidos. O mesmo acontece com a Coreia, a incapacidade de vender seus produtos industriais aqui. É uma declaração de guerra econômica contra esses outros países. E a diplomacia dos Estados Unidos meio que determinou o resultado, por meio de sua interferência política e pressão por mudança de regime, além das organizações não governamentais que forneceram uma enorme fonte de financiamento para promover oportunistas individuais, como políticos ou líderes industriais favoráveis aos Estados Unidos, e que realmente devem sua lealdade aos Estados Unidos ou a empresas americanas, como suponho que você diria Mers na Alemanha. Assim, você tem líderes políticos europeus apoiando políticas que aumentam a dominação dos Estados Unidos sobre a Europa, enquanto os eleitores desses países europeus não apoiam isso.
Os eleitores da Alemanha, França e outros países estão votando contra gastar seu dinheiro na guerra na Ucrânia, contra lutar contra a Rússia. Eles querem poder comprar no mercado mais barato, assim como a Inglaterra queria comprar no mercado mais barato em 1815. Mas eles estão bloqueados. Em vez de comprar petróleo e gás russos baratos, eles devem comprar gás natural liquefeito americano por 4 ou 5 vezes o preço, como você e eu já conversamos antes. Então a Europa foi transformada em uma dependência. E os Estados Unidos estão tentando alcançar essa mesma hegemonia sobre os países do BRICS e do Sul Global. Bem, o problema é que os próprios países do BRICS e do Sul Global não apenas têm governos que são em grande parte apoiados pelos Estados Unidos. Por exemplo, os representantes africanos no Fundo Monetário Internacional e no Banco Mundial são totalmente neoliberais. Então sua classe gerencial foi educada nos Estados Unidos ou na Grã-Bretanha sob leis neoliberais, thatcheristas ou similares. Eles nem sequer estão familiarizados com os debates de políticas que fundamentaram o surgimento do capitalismo industrial, que tornou a Europa tão bem-sucedida originalmente. Então eles não têm um modelo. O único modelo que eles têm é o da China, que independentemente reinventou a roda. A mesma roda que Adam Smith, John Stuart Mill e outros economistas clássicos britânicos desenvolveram de uma economia mista, onde o governo controla sua própria criação de dinheiro e a alocação de recursos. Assim, você tem, por exemplo, a China fazendo o que qualquer país que tenta se desenvolver e ser competitivo deveria fazer. Any country that's trying to develop and being competitive should do, you create money and credit to finance. Você cria dinheiro e crédito para financiar a formação de capital tangível, não apenas a formação de capital privado e inovação, mas também infraestrutura básica, como ferrovias de alta velocidade, desenvolvimento de portos ou a iniciativa Cinturão e Rota que a China está tentando implementar para criar uma estrutura de comércio e investimento internacional que torne a Ásia independente dos Estados Unidos. E o presidente da Rússia, Putin, disse que é exatamente sobre isso que se trata a disputa. A luta é para que outros países se tornem nações soberanas, responsáveis por sua própria política fiscal, política de investimentos e política governamental. Mas eles não podem ser independentes a menos que tributem a renda dos recursos provenientes de suas próprias riquezas naturais, que atualmente estão nas mãos de empresas estrangeiras. Elas são produzidas pelo petróleo, pela produção de matérias-primas, pela produção mineral, pelas florestas. Taxar essencialmente nacionalizar os monopólios e transformá-los em monopólios públicos, não monopólios rentistas de propriedade estrangeira. Eles precisam desrentistizar sua economia. Essa é a política deles. Bem, eles realmente não precisam nacionalizar essas empresas estrangeiras de petróleo e minerais. Eles simplesmente precisam taxar a renda econômica. E, como países soberanos, deveriam poder taxar essa renda econômica. Mas isso é tratado como um conflito civilizacional, como um ataque à própria civilização ocidental e à democracia. Mas é uma expressão de democracia, uma expressão de sua própria soberania nacional doméstica. Então, essa é a luta que eles enfrentam. Mas a própria classe dominante deles, sua classe política e a classe mais rica que possuem, são elas mesmas rentistas e fazem parte da economia rentista. Uma grande parte da dívida externa da Argentina e do Brasil é detida por argentinos e brasileiros porque eles sabem que pertencem às classes altas e sabem que o governo vai pagar a dívida em dólar para eles mesmos e não vai dar calote. Portanto, há um conflito de classes dentro dos próprios países do BRICS, muito semelhante, mas com diferenças importantes ao conflito de classes entre trabalho e capital no Ocidente. Esse é um fator complicador em tudo isso.
factor in all this. And the question is, how are you going to get the BRICS? E a questão é, como você vai fazer com que os países do BRICS e outros países adotem o mesmo tipo de reforma econômica que a China fez de forma tão eficiente, sem que haja uma revolução de fato? Porque os Estados Unidos disseram, se vocês tentarem fazer uma reforma, vamos fazer com vocês o que fizemos com a Venezuela, o que fizemos com o Irã, o que fizemos com a Líbia, o que fizemos com o Chile. Vamos derrubá-los. Não queremos uma reforma. Estamos tentando manter o poder ocidental no controle. E o presidente Putin fez outro discurso há apenas uma semana, dizendo que, na verdade, desde os anos 1990, pensávamos que o sentimento antirrusso que a Europa e os Estados Unidos tinham era realmente ideológico. And the United States had really was ideological. It was a fight between capitalism and Foi uma luta entre o capitalismo e a ideologia soviética. E acontece que certamente esse foi um elemento, mas na verdade eles eram apenas anti-Rússia. Eles queriam nos conquistar, queriam nos dividir em 5 ou 6 países diferentes e aplicar a tática de dividir para conquistar, transformando-nos em suas colônias. No fundo, trata-se de uma tentativa dos Estados Unidos e da Europa de controlar o mundo. Assim como durante o capitalismo industrial, tentaram controlar o mundo pelo poder industrial e pela produtividade, e pelo controle dos excedentes dos rentistas, excedentes financeiros e excedentes de aluguel dos exportadores de matérias-primas. No fim das contas, trata-se apenas de uma busca bruta por poder, e é nisso que se transformou hoje. And that's what it's turned into today. So you have then the split between the more financial Então, você tem essa divisão entre as economias mais financiarizadas do Ocidente e as economias capitalistas industriais, pelo menos aspirantes, dos BRICS. O que me frustra muito em relação à Europa é a relutância em aceitar que eles passaram de sujeito a objeto, que de alguma forma há uma relutância em enxergar que agora são os europeus que estão sendo canibalizados por seus parceiros americanos. Acho que a liderança política vê o futuro da Europa, sua grandeza ou relevância, como estando atrelada a essa parceria transatlântica, ao mesmo tempo em que há algum reconhecimento de que estão sendo canibalizados pelos americanos. That they're being cannibalized by the Americans. So you end up with politicians such as Macron of France. Então você acaba com políticos como Macron, da França, que fica indo e voltando entre, não podemos nos permitir ser vassalos da América, e no dia seguinte precisamos ter solidariedade com os Estados Unidos para preservar o Ocidente. Eles querem fazer parte do Ocidente político, mas ficam muito desconfortáveis ou rejeitam reconhecer que agora estão se tornando efetivamente um objeto. O que o BRICS pode fazer agora, então, em termos de oferecer uma alternativa? Porque o sistema monopolista que você apresenta como a opção dos Estados Unidos não parece uma opção muito estável ou sequer sustentável. Parece muito extrativo, disruptivo, caótico e fadado ao fracasso no futuro. Então, o que seria? O que, na sua opinião, o BRICS deveria buscar, então? What, in your opinion, should BRICS be striving for then? Well, let me talk about Europe first. Bem, deixe-me falar sobre a Europa primeiro. Pessoas como Macron e seus equivalentes na Inglaterra, Starmer, e na Alemanha, Merz, são demagogos. Eles veem, por um lado, que a população da Europa quer prosperidade. Eles não querem que o orçamento seja limitado na criação de dinheiro e na execução de déficits. Eles querem que o governo faça déficits para gastar em programas sociais, especialmente para apoiar o padrão de vida, ou pelo menos para evitar o desastre no padrão de vida que foi causado pela ruptura do comércio de energia com a Rússia. Então, o que os eleitores querem é uma coisa, mas os líderes não respondem aos eleitores. Eles são como Donald Trump aqui. Eles estão basicamente servindo aos seus patrocinadores americanos. E o problema é que, para a Europa, toda a forma como a União Europeia está estruturada garante o fracasso. A União Europeia é comandada pela OTAN. Seus chefes de política externa são falcões militares, cujo único interesse é basicamente a disposição de empobrecer as economias europeias para lutar contra a Rússia e tentar drená-la, na esperança mítica de que, se drenarem a Rússia o suficiente, ela não será mais capaz a guerra na Ucrânia entre a Europa e os Estados Unidos.
e haverá uma mudança de regime. Então, europeus e americanos poderão entrar e dividir a Rússia, como começaram a fazer sob Yeltsin nos anos 1990. Os eleitores europeus não têm um papel a desempenhar na política europeia, enquanto a Europa fizer parte da OTAN e seus países forem impedidos de fazer o que qualquer país soberano deveria fazer: criar sua própria moeda para financiar seus próprios gastos, subsidiar sua indústria e elevar o padrão de vida. A política monetária da União Europeia foi criada para impedir a realização de déficits orçamentários em um estímulo econômico do tipo keynesiano. Então, a Europa está. E enquanto a política europeia for conduzida de um escritório no porão do Pentágono, dizendo, bem, vocês têm que levar sua indústria à falência ao deixar de importar energia russa, você pode transferir suas empresas industriais para a América, talvez trazer sua mão de obra qualificada para cá também, mas vai ter que fazer sacrifícios para defender a democracia. A democracia como a que Zelensky impôs na Ucrânia, o modelo americano de democracia. Quero dizer, isso é uma farsa. E isso impede a Europa de dizer, bem, não vamos ser parte de uma ilha ao largo da costa de Rhode Island, vamos ser parte da Ásia. Essa é nossa posição natural, parceiro comercial. Toda a prosperidade alemã veio de uma integração de comércio e investimento com a Rússia. Eles terão que voltar a se unir ao resto da Ásia e ser apenas mais um país entre iguais. Mas eles dizem, não queremos ser iguais, queremos dominar. Se não pudermos controlar outra economia com a qual comercializamos, nos sentimos inseguros. Nós nos sentimos ameaçados. E se os Estados Unidos não conseguem controlar essas economias, sentimos a ameaça porque somos dependentes dos Estados Unidos. A Europa terá que perceber que seu inimigo econômico não é a Rússia nem a China. Na verdade, a China e o restante de economias que mais crescem no mundo. Então, para onde a Europa deveria olhar para seu desenvolvimento comercial e de investimentos a longo prazo? Para uma economia em declínio nos Estados Unidos ou para uma economia em crescimento no leste asiático? No entanto, os líderes europeus dizem, estamos com a economia em declínio. Vamos reduzir nosso padrão de vida tão rapidamente quanto o padrão de vida americano está sendo reduzido e vamos impor austeridade, porque é aí que está a nossa lealdade. O que os eleitores da Europa podem fazer contra isso, dado o modo como a política da União Europeia está organizada? Bem, o mesmo problema ocorre nos países do BRICS. Tenho certeza de que os eleitores do BRICS adorariam dizer por que nosso país na África, ou no sul da Ásia, ou na América Latina, por que não podemos seguir a mesma política da China? Por que não podemos nos livrar do que para nós é o equivalente ao feudalismo europeu? Temos que dizer que esses 2 séculos inteiros de desenvolvimento distorcido, tornando-nos dependências subsidiárias das nações credoras industriais, não funcionaram. Nossa soberania é trabalhar juntos. Precisamos começar do zero. As dívidas não podem ser pagas a menos que abramos mão de todo o nosso investimento em crescimento. Quem vamos priorizar? Vamos colocar os detentores de títulos estrangeiros em primeiro lugar, como prioridade sobre nossas receitas fiscais, ou vamos colocar nosso próprio crescimento econômico em primeiro lugar e nosso próprio investimento doméstico para alcançar autossuficiência econômica e elevação do padrão de vida? Economic self-sufficiency and rising living standards first. Well, unanimously, the BRICS countries say, Bem, unanimemente os países do BRICS dizem, esqueçam o padrão de vida. Vamos seguir o FMI. Vamos impor austeridade, porque nós, da classe dominante, a oligarquia cliente, estamos indo muito bem. Somos realmente uma extensão da economia capitalista financeira dos Estados Unidos. Então essa é a classe dominante da Argentina,
grande parte do Brasil sob Bolsonaro. É disso que se trata toda a luta no Brasil. Esse é todo o problema. Não é só necessário uma revolução dos países do BRICS e dos países da maioria global, em termos de sua filosofia de desenvolvimento econômico para adotar a economia clássica e sua libertação das economias da renda. É preciso uma revolução política contra suas próprias oligarquias clientes que foram colocadas no poder por esse sistema de dependência imposto nos últimos 2 séculos, muitas vezes por meio de força e violência. Temo que isso seja quase uma lei da natureza. Podemos dizer que uma elite política, que não atende mais aos desejos de seu público, sempre enfrentará turbulências políticas. Até agora, a classe política simplesmente descartou todas as reações ao seu fracasso em buscar interesses nacionais básicos, como o populismo, e afirma que os populistas são ilegítimos e devem ser combatidos de quase todas as formas possíveis. No entanto, isso só funciona por um tempo, porque, se não responderem ao interesse nacional, haverá uma grande instabilidade ou convulsão política. Mas responder ao interesse nacional depende de como a distribuição de poder está dada. Em um sistema multipolar, a realidade é que a distribuição de poder não está mais concentrada nos Estados Unidos. As políticas precisam refletir isso de alguma forma, ao que parece. Como você disse, as elites políticas na Europa estão basicamente seguindo as ordens dos Estados Unidos, enquanto seus próprios interesses nacionais são ignorados. Fico me perguntando, por quanto tempo isso pode realmente continuar? E se haverá alguma busca por, se não aderir ao BRICS, pelo menos alguma alternativa semelhante? Porque eu acho que os europeus, ainda que os americanos digam o que quiser sobre o Trump e suas soluções terríveis para isso, pelo menos ele estava tentando buscar um novo sistema. Pelo menos ele reconhece que a era pós-Segunda Guerra Mundial acabou. Acho que os europeus ainda estão em negação. Se eles conseguirem fazer sacrifícios suficientes, guerras suficientes, bajulação suficiente de Trump, então de alguma forma eles podem trazer de volta ou restaurar essa era. Acho que isso é algo que americanos, chineses e russos têm em comum. Acho que eles percebem que essa era acabou e agora, claro, há interesses divididos. Você tem algum pensamento final sobre esse que eu diria ser um tema muito importante? Parece que a era dos últimos 80 anos, o sistema econômico, está chegando ao fim, e não há um consenso real. E mesmo entre as diferentes alternativas, não parece haver a clareza conceitual que se gostaria. Eu gostaria de ver, por exemplo, os BRICS terem uma alternativa sustentável, e menos ainda com a administração Trump. Bem, o que você descreveu, Glenn, é a abordagem materialista da história. E essa abordagem acredita que os países vão agir, em última instância, de acordo com seus interesses nacionais. Existe uma espécie de sobrevivência do mais apto, e os mais aptos, no final das contas, vão prevalecer. Mas isso não é o que aconteceu em grande parte da história. Nem sempre foram os mais aptos que sobreviveram. E a abordagem materialista da história deixou de fora as razões pelas quais a corrida nem sempre é vencida pelo mais rápido, como diz a Bíblia. Portanto, realmente não sabemos o que vai acontecer hoje. Para a Alemanha, por exemplo, não é apenas que a era do pós-guerra acabou. A Segunda Guerra Mundial não acabou. Ela ainda está em curso. Merz diz, queremos tornar o exército alemão o exército dominante como era antes. The dominant army as it just was before. The dominant army, he means it's only one army, the Wehrmacht. O exército dominante ao qual ele se refere é a Wehrmacht, o exército nazista. Está ocorrendo um ressurgimento do que realmente é o nazismo na Alemanha. É como se de repente estivéssemos voltando ao período da Segunda Guerra Mundial. Estamos vendo uma ditadura na França, onde apesar de todos os coletes amarelos e das manifestações por todo o país, eles não conseguiram se livrar do Macron. Há uma completa obsolescência das constituições políticas e das políticas que levaram ao Starmer no Reino Unido
apenas seguindo Tony Blair como parte do desenvolvimento super-thatcherista. Nada disso está no interesse nacional desses países. Não é o que os eleitores querem, mas o sistema político se dissociou do que os eleitores desejam. Dissociated from what the voters want. It may be that the only catalyst. Pode ser que o único catalisador para isso não esteja na Europa, mas em outros países, especialmente ex-aliados ou atuais aliados dos Estados Unidos, como Japão e Coreia do Sul, que decidam, bem, agora que não podemos mais ter superávites comerciais com os Estados Unidos, agora que eles estão fazendo conosco no Japão o que fizeram com os acordos Plaza e Louvre nos anos 1980, talvez tenhamos que buscar uma reaproximação com a China. Acho que, à medida que a Europa Ocidental vê outros países asiáticos se unindo à China, um após o outro, por meio do Plano Geral de Desenvolvimento da China, a iniciativa do Cinturão e Rota e sua ampla área de comércio e investimento, a Europa vai perceber que eles estão avançando cada vez mais em relação a nós. Eles nos deixaram para trás. Por quanto tempo podemos concordar em ser deixados para trás? E o que podemos fazer para mudar isso? Bem, a questão é, isso pode ser feito sem uma revolução? Eu não sei. Será uma revolução pacífica? Como se muda uma constituição que deixou a Europa e as oligarquias clientes nessa posição? É tanto uma questão política quanto uma questão econômica. Então, enquanto falamos em termos de autodeterminação econômica, como lidar com o fato que existe essa distorção política do que você e eu considera a lógica materialista natural da história? Bem, com essas grandes palavras finais, podemos encerrar por aqui. Eu gosto dessa possibilidade, pelo menos porque vejo alguns sinais otimistas vindo do leste asiático, tanto da Coreia do Sul quanto do Japão. Parece que eles também perceberam que, à medida que a era ou o sistema do pós-Segunda Guerra Mundial chega ao fim, o papel dos Estados Unidos mudará fundamentalmente, inclusive canibalizando seus aliados. Algo, aliás, também evidente na retórica em relação a Taiwan. Então, enquanto isso acontece, se eles fizerem essa mudança, resta saber se os europeus ainda vão se sacrificar dessa forma. Mas eu não sei. Estou muito desiludido com os europeus no momento, então continuo pessimista. Mas pelo menos, isso é uma fonte de otimismo. Sim, é otimismo sim na revolução. Bem, professor Hudson, muito obrigado como sempre. É sempre fascinante conversar com o senhor. Então, agradeço novamente. Bem, obrigado, Glenn.